Existe um lugar tão fundo que nem Deus consegue ouvir? Essa é a pergunta silenciosa que muitos carregam no coração. Quando tudo parece perdido, quando o erro parece imperdoável, quando a vida desmorona, será que ainda dá para voltar? A história bíblica de Jonas mostra que sim. Mostra que até no ventre de um peixe, um lugar escuro, apertado e impossível, a voz de um arrependido atravessa o impossível e alcança o céu. Como ele mesmo declarou em sua oração: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Isso muda tudo. Se você sente que se afastou, que já foi longe demais, ou que Deus se esqueceu de você, este vídeo é para você. Aqui você vai entender, por meio de uma jornada real e transformadora, que a fé não nasce nos palcos, mas nas cavernas da alma. Que não importa o quão fundo você foi, Deus está pronto para te levantar. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada, que vai resgatar sua visão sobre a graça, o arrependimento e o poder de um coração quebrantado. Jonas, quando foi engolido pelo grande peixe, não estava apenas em um lugar físico profundo. Ele estava mergulhado num abismo emocional e espiritual. Era como se sua alma estivesse trancada numa cela escura, sem janelas, sem luz, sem saída. Mas mesmo ali, no ponto mais baixo da sua jornada, ele orou. E a resposta veio. Esse é o tipo de história bíblica que nos desmonta, porque mostra que na Bíblia a fé nunca depende do lugar onde estamos, mas do Deus que ouve de qualquer lugar. É impressionante como a oração de Jonas ecoa como um grito de socorro no meio do nada, e ainda assim foi ouvida. Já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas, quando se vê atolado em problemas, acha que Deus se distanciou, mas a verdade, ainda que contra-intuitiva, é que Ele está mais perto do que nunca quando tudo parece perdido. É ali que a nossa voz tem um tom que o céu não ignora. Personagens bíblicos como Jonas, Davi e até mesmo Elias mostram isso. Se você já chorou no banheiro, dentro do carro ou até em silêncio no travesseiro, sem conseguir colocar em palavras o que sentia, então você entende Jonas. Às vezes, a gente acha que precisa de palavras bonitas para falar com Deus, mas o que Ele realmente escuta é o coração. E um coração sincero, ainda que quebrado, faz barulho no céu. A história bíblica de Jonas nos ensina isso de maneira visceral. Existem situações em que o que sai da boca é só um Deus me ajuda, nada mais, nem versículos, nem doutrina, nem discurso elaborado. E mesmo assim, algo muda. Não é sempre a situação ao redor, mas o que acontece dentro da pessoa. Essa fé de que ele ouviu, isso já basta, porque se ele ouviu Jonas no ventre do peixe, ele pode ouvir qualquer um no meio do seu caos também. Existem momentos em que a nossa oração não é um clamor forte, mas um sussurro cansado. E mesmo assim, Deus não só ouve, Ele responde. A Bíblia mostra isso com clareza. A história bíblica de Jonas não é sobre um homem perfeito, mas sobre um Deus que não se limita à superfície. Ele desce até o fundo do mar para buscar alguém. Até onde vai a graça de Deus? Vai até onde você estiver. Tem gente que acredita que precisa se consertar para ser ouvido por Deus, mas isso não tem base na Bíblia. Jonas estava desobediente, fujão, e mesmo assim sua oração chegou ao trono de Deus. Isso é transformador. Deus não espera sua perfeição, Ele responde ao seu arrependimento. Ele não olha a sua performance, mas o seu quebrantamento. Que verdade libertadora, né? É muito fácil crer que Deus ouve quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé é revelada no fundo do poço. E olha, nenhum personagem representa isso melhor que Jonas. Ele nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. Às vezes, Ele está apenas esperando você clamar. Uma simples frase, um pensamento dirigido a Ele, já pode abrir um canal direto entre o céu e a sua dor. E sabe o que isso gera? Esperança. Porque se Jonas foi ouvido nas profundezas, isso significa que o céu continua operando mesmo nos bastidores da dor. Então, da próxima vez que você se sentir afundando, lembre-se, ainda há uma linha direta entre o fundo do mar e o trono de Deus. Mas o que será que acontece quando a gente decide usar essa linha e volta a falar com Ele? É aí que entra o poder da oração como caminho de retorno.
A maioria das pessoas pensa que a oração serve apenas para pedir ajuda quando tudo desmorona, mas ela vai muito além disso. A oração é um ponto de reconexão, um lembrete de que mesmo quando fugimos, ainda temos uma rota de retorno. A Bíblia mostra isso com clareza, especialmente na história bíblica de Jonas. No momento em que sua alma estava por um fio, ele se lembrou do Senhor. E lembrar de Deus naquele instante foi como acender uma luz no túnel. A frase "eu me lembrei do Senhor" carrega um peso profundo, porque não é um simples lembrar mental, é uma virada de chave no coração. Quantas vezes a gente se afasta, se enrosca na própria teimosia e mesmo assim basta um sussurro voltado ao céu para que tudo comece a mudar. Jonas, mesmo fugindo, sabia exatamente quem poderia ajudá-lo. Os personagens bíblicos nos ensinam que fugir pode ser humano, mas orar é divinamente restaurador. O mais curioso é que a oração de Jonas não veio em um templo, com um coral ao fundo ou palavras ensaiadas. Veio no ventre de um peixe, um lugar onde ninguém esperaria encontrar redenção. Isso nos ensina que Deus aceita o nosso retorno onde quer que estejamos. Não importa o cenário, o tempo perdido ou a culpa acumulada, sempre há uma chance de recomeçar. E tudo isso começa com a fé de que Ele ainda está ouvindo. Tem gente que, por orgulho ou vergonha, hesita em orar depois de errar, como se precisasse se consertar primeiro para então conversar com Deus. Mas isso é um engano. Jonas não melhorou antes de orar, ele apenas orou. A história bíblica nos mostra que Deus não está esperando ações corretas, está esperando corações sinceros. E a oração, mesmo que tímida, tem poder para abrir essa porta de reconciliação. Você já percebeu como muitas vezes esperamos o momento ideal para orar? Um lugar calmo, um horário certo, a emoção perfeita? Mas Jonas nos ensina o oposto. Às vezes o momento ideal nunca chega e a alma continua desfalecendo. Então, por que esperar? A Bíblia nos mostra que quem ora não precisa de cenário, precisa de entrega. E isso muda tudo. Aliás, que tal começar com 5 minutos por dia agora mesmo? O coração de quem ora, mesmo ferido, reencontra a direção. É como se a oração fosse uma bússola espiritual. Jonas, naquele estado miserável, não orou para escapar, mas porque sentia a falta da presença de Deus. Isso muda a perspectiva. Orar não é só pedir, é lembrar quem Deus é e lembrar quem somos nele. E quando essa lembrança acontece, o caminho de volta começa a se desenhar, passo a passo. A história bíblica de Jonas deixa claro, orar é mais do que falar com Deus, é retornar para casa. E não importa o quão distante você esteja, orar é como pegar o primeiro ônibus para um reencontro que já estava esperando por você. Quem ora com sinceridade se reencontra com o próprio propósito. E isso não é poesia, é Bíblia viva respirando entre nós. É fé que se renova na prática diária. E o mais bonito é perceber que Jonas não apenas foi ouvido, ele foi restaurado. A oração o resgatou do fundo, mas também o reposicionou em sua missão. Porque orar não é só voltar para Deus, é voltar a viver com sentido. E esse sentido começa a florescer de verdade quando o coração está quebrantado. Quando Jonas reconheceu que estava no fundo do poço, ou melhor, na barriga do peixe, algo aconteceu dentro dele. Não foi apenas um momento de desespero, foi um momento de rendição. A frase, "Tu lançaste a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus", revela que ele parou de resistir, ele parou de lutar contra Deus e simplesmente se entregou. Na Bíblia, esse tipo de atitude é como um imã para a graça divina. É o tipo de fé que desarma o céu. O coração quebrantado não é aquele que sabe tudo, mas o que reconhece que precisa de tudo, especialmente de Deus. Quando alguém larga o orgulho e assume suas falhas, algo muda no reino espiritual. A oração passa a ser um eco de sinceridade, e nesse eco, Deus se move. Vemos isso repetidamente em histórias bíblicas. Davi, por exemplo, após seus erros, rasgava a alma em oração e era ouvido. Existe um poder oculto na vulnerabilidade. Não é fraqueza, é força disfarçada. Quando alguém admite que está errado, que perdeu o controle, que precisa de direção, isso toca o coração de Deus. A Bíblia mostra isso em diversos momentos e Jonas é só um deles.
O céu não é movido por performance religiosa, mas por verdade emocional. E a verdade, quando falada de joelhos, tem mais autoridade do que 1000 discursos. Quantas vezes a gente insiste em seguir seu próprio caminho achando que sabe melhor? Jonas tentou fugir da missão e deu de cara com uma tempestade. Não é coincidência. Deus, em sua misericórdia, permite essas colisões não para destruir, mas para nos redirecionar. A história bíblica é cheia de personagens bíblicos que só encontraram sua verdadeira missão depois de um momento de quebrantamento. E o mais incrível, Deus não joga nada disso na cara. Ele não aponta o dedo e não grita, eu te avisei. Ele ouve, ele levanta, ele restaura. A fé de Jonas foi reativada no exato momento em que ele quebrou o orgulho. E essa é a chave. Enquanto o coração estiver endurecido, Deus espera. Mas no instante em que ele se rende, ele age. É assim com todos. E pode ser assim com qualquer um hoje. Essa entrega genuína é visível em orações que dizem mais com silêncio do que com palavras. É o suspiro do arrependido, o soluço do cansado, o olhar do frustrado. Tudo isso é oração também. Tudo isso é quebrantamento. Jonas não teve uma segunda chance porque era especial, mas porque se entregou. Isso muda o jogo. Porque se Deus agiu com ele, pode agir com qualquer um que se renda. E rendição não é se diminuir, é se posicionar corretamente. É admitir que sozinho não dá. É fazer como Jonas, reconhecer a cova, mas também reconhecer quem é o Senhor da saída. A Bíblia é clara, Deus não despreza um coração contrito. E é nesse momento que a jornada começa a virar, quando se para de lutar com Deus e começa a confiar em Deus. O interessante é que foi só depois disso que as engrenagens começaram a se mover. O peixe que parecia castigo virou cenário de restauração. E aí entra uma revelação profunda. O que era para ser fim virou começo. Mas como algo tão difícil pode ser transformado assim? Isso nos leva direto para o próximo ponto. Até as consequências podem ser terreno fértil para a restauração. A maioria das pessoas vê consequência como punição, mas na Bíblia, especialmente na história bíblica de Jonas, a gente descobre que as consequências também podem ser ferramentas de transformação. O peixe que engoliu Jonas não foi apenas o resultado da desobediência, foi também um ambiente onde ele teve um dos encontros mais profundos com Deus. O que parecia castigo virou lugar de cura. Isso é graça disfarçada de disciplina. É muito comum confundir correção com rejeição. Mas Deus não corrige para afastar, corrige para restaurar. O peixe não matou Jonas, preservou. Foi um cativeiro com propósito. Quantas vezes na vida nos vemos dentro de barrigas de peixe? Momentos apertados, situações difíceis, dias que parecem não ter fim. Mas é ali que Deus fala, é ali que a oração ganha profundidade e a fé ganha músculo. Jonas não teria se quebrantado da forma que se quebrantou se estivesse num navio de luxo. O ambiente desconfortável foi essencial para a transformação acontecer. E é por isso que, às vezes, o desconforto é um presente disfarçado. É duro ouvir isso, mas é verdade. Deus usa até as ondas que a gente causou para nos ensinar a nadar. A história bíblica não romantiza o erro, mas mostra que o erro não é o fim. Na caminhada de muitos personagens bíblicos vemos essa mesma lógica. José foi jogado num poço, Davi foi perseguido por Saul, Pedro negou Jesus e todos eles tiveram momentos de dor que se tornaram solo fértil para a restauração. A oração, nesses casos, não é só um grito de socorro, é uma semente. E onde a semente é plantada com sinceridade, o céu envia colheita em tempo certo. O problema é que muitas vezes a gente se recusa a ver propósito no caos, foca tanto na dor que perde a direção. Mas Jonas, lá dentro do peixe, não ficou só se lamentando, ele se reconectou. E isso muda tudo. A situação não precisava mudar de fora para dentro, precisava mudar de dentro para fora. Deus usa o lugar onde a gente para como plataforma para lançar algo novo. Só que para isso, é preciso enxergar com os olhos da fé. A Bíblia deixa claro que até os lugares mais escuros
podem se tornar úteros espirituais. E o que é um útero, senão um lugar fechado, apertado, mas onde a vida é gerada? O peixe de Jonas gerou nova vida espiritual nele. A próxima vez que você se sentir preso numa situação difícil, experimente perguntar: Senhor, o que queres me mostrar aqui? Em vez de apenas querer sair, tente entender o porquê de estar ali. Esse tipo de reflexão não vem do desespero, vem do relacionamento. E o relacionamento é nutrido pela oração constante. Falar com Deus, mesmo quando não se entende o cenário, é um ato de fé poderoso. E mais, é sinal de maturidade espiritual. Jonas nos mostra que não basta saber que Deus existe, é preciso buscá-lo onde menos se espera. Porque às vezes é no escuro que a luz mais brilha. E veja, foi do peixe que Jonas saiu para cumprir sua missão. Não de um púlpito, não de um palácio, mas de um lugar de consequência. Isso mostra que Deus não apenas restaura, Ele reposiciona. Mas essa saída só vem depois de um reconhecimento verdadeiro. Agora, o que acontece quando alguém reconhece que não pode mais contar com si mesmo e decide confiar apenas em Deus? A resposta está na próxima verdade. Há um momento na história bíblica de Jonas em que tudo muda de tom. Ele para de falar sobre si, sobre o medo, sobre a fuga e declara: Ao Senhor pertence a salvação. Essa frase é simples, mas carrega uma revelação profunda. Jonas entendeu que ele não era o protagonista da sua própria libertação. A Bíblia nos ensina repetidamente que não é a força do braço humano que salva, é a mão de Deus estendida. Quantas vezes tentamos resolver tudo do nosso jeito, com nossas estratégias, contatos, planos, mas chega uma hora em que os recursos acabam, e aí ou a gente se desespera ou entrega. Jonas, no fundo do seu abismo, finalmente reconheceu: só Deus poderia tirá-lo dali. Isso é fé, e não uma fé genérica, mas uma confiança absoluta de que o Senhor é o único capaz de intervir onde nenhum esforço humano consegue alcançar. É interessante notar que, antes dessa declaração, Jonas passou por um processo. Ele orou, se arrependeu, refletiu e só então verbalizou essa verdade. Isso nos mostra que entender que a salvação pertence ao Senhor é resultado de rendição. A Bíblia está cheia de personagens bíblicos que só descobriram isso quando estavam no limite. Porque é no limite que a soberania de Deus se torna evidente. A salvação que falamos aqui não é só eterna, mas também a salvação diária, emocional, espiritual, relacional. Quantas pessoas tentam se salvar dos próprios erros através da performance, da aparência, das justificativas, mas o único caminho eficaz continua sendo a entrega. E essa entrega acontece quando se reconhece que o controle pertence a Deus, não ao homem. É por isso que confiar em Deus não é um ato de fraqueza, é um ato de lucidez. É quando você enxerga que Ele vê além, sabe além, age além. Jonas, dentro do peixe, sem ter para onde correr, finalmente soltou as rédeas. E, ironicamente, foi ali que ele encontrou paz. A verdadeira liberdade começa quando a gente entrega a chave nas mãos certas. E o nome da chave é oração. O nome do destino é salvação. Essa declaração de Jonas deveria ser a base da nossa fé diária. Quando tudo está bem, lembrar que é Deus quem sustenta. Quando tudo desmorona, lembrar que é Deus quem pode reconstruir. A salvação pertence ao Senhor. E isso tira um peso enorme das costas, porque não depende de perfeição, depende de confiança. Não exige esforço desumano, exige humildade. Simples assim. É por isso que, ao longo da Bíblia, essa mesma verdade ecoa. Desde o Êxodo até o Apocalipse, vemos um Deus que intervém, que resgata, que salva. Os personagens bíblicos mais marcantes foram aqueles que reconheceram seus limites e confiaram na ação sobrenatural do Pai. Essa é a postura que Jonas adotou, e é exatamente isso que destrava o agir de Deus em qualquer história.
Agora, com esse coração transformado e essa verdade selada na alma, vem a pergunta: o que acontece quando Deus decide agir em resposta a essa fé? O que acontece quando Ele não apenas ouve, mas também providencia a saída? É aí que entra o próximo ponto da nossa jornada. Quando Jonas orou, algo extraordinário aconteceu. O texto diz que o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas em terra seca. Isso nos mostra que a oração verdadeira, aquela feita com fé, quebrantamento e sinceridade, não fica sem resposta. Deus não apenas ouviu Jonas, ele agiu. E agiu de maneira específica, estratégica e pontual. A Bíblia mostra que a intervenção divina vem no tempo certo, da forma certa, ainda que pareça incomum aos olhos humanos. É importante destacar que Jonas não saiu da situação pela força do braço, mas pela ação soberana de Deus. Quando alguém ora, crendo, está basicamente abrindo espaço para que o céu se mova na terra. E Deus, ao ver esse espaço aberto, opera. A história bíblica de Jonas não termina no ventre do peixe. Ela vira uma chave quando Jonas ora. Isso nos ensina que não há prisão que Deus não possa desfazer quando encontra um coração que clama. Em outras palavras, a saída já existe. Deus só está esperando um posicionamento nosso. Oração, nesse contexto, não é um último recurso, mas o início da virada. E quando a pessoa entende isso, ela deixa de lutar sozinha e começa a andar de mãos dadas com o Criador. Os personagens bíblicos sempre foram libertos quando decidiram se voltar para Deus. O mesmo vale hoje. O mesmo vale para quem está lendo ou ouvindo isso. Seja qual for a situação, quando há rendição verdadeira, Deus cria caminhos onde antes só havia muros. Às vezes, a resposta dele não vem como um milagre teatral, mas como uma direção clara. Uma porta, uma conversa, uma decisão. Ele sempre tem uma rota. Sempre. A Bíblia afirma que ele faz caminhos no deserto. E se ele fez com Jonas, com Moisés, com Pedro, pode fazer com qualquer um. Mas essa saída não se resume apenas a resolver problemas terrenos. Deus quer oferecer algo maior, salvação eterna, libertação de uma vida sem propósito, sem direção, sem paz. E para isso, existe um passo que ninguém pode dar por você: voltar o coração para Deus e se arrepender. Reconhecer que longe dele não há caminho e que só por meio de Jesus há vida verdadeira. O chamado hoje é claro: pare de fugir e comece a voltar. Talvez você tenha tentado de tudo: conselhos, força de vontade, distrações, e ainda assim está preso numa situação que parece sem fim. A verdade é que o que falta não é um novo plano, mas um novo coração. Um coração rendido. E esse é o momento ideal para tomar a decisão mais importante da vida: entregar-se a Jesus. Aceitá-lo como o Salvador. Não como uma ideia religiosa, mas como a única saída que traz paz duradoura. Se Jonas encontrou um recomeço quando decidiu orar e se render, o mesmo pode acontecer com você. A única coisa que te separa dessa nova fase é uma escolha. Então, aqui está o convite. Volte seu coração para Deus. Reconheça seus erros, se arrependa e declare com a boca e com o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Essa é a única saída que transforma tudo de dentro para fora e da terra até a eternidade. E quando essa decisão é tomada, algo muda. O mundo ao redor pode continuar o mesmo, mas o interior é renovado. E uma vez que Deus muda o coração, ele começa a mudar o caminho. O que antes era fim, vira começo. E isso nos prepara para entender algo ainda mais poderoso: que essa nova vida, esse novo rumo, não é mérito nosso, mas pura graça. Porque tudo isso pertence a Ele, e Ele já está preparando os próximos passos. Se Jonas encontrou um recomeço quando decidiu orar e se render,
O mesmo pode acontecer com você. A única coisa que te separa dessa nova fase é uma escolha. Então aqui está o convite. Volte seu coração para Deus, reconheça seus erros, se arrependa e declare com a boca e com o coração que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Essa é a única saída que transforma tudo, de dentro para fora e da terra até a eternidade. E quando essa decisão é tomada, algo muda. O mundo ao redor pode continuar o mesmo, mas o interior é renovado. E uma vez que Deus muda o coração, ele começa a mudar o caminho. O que antes era fim, vira começo. E isso nos prepara para entender algo ainda mais poderoso, que essa nova vida, esse novo rumo, não é mérito nosso, é pura graça. Porque tudo isso pertence a Ele, e Ele já está preparando os próximos passos. Agora que você entendeu que até no fundo do poço Deus ouve, que a oração é um caminho de volta, que o arrependimento abre portas e que a salvação pertence ao Senhor, o que vai fazer com isso? Vai continuar tentando resolver tudo com suas próprias forças? Vai seguir ignorando a voz de Deus enquanto a vida passa diante dos seus olhos? Ou vai finalmente parar de correr e se entregar de verdade? A Bíblia não é um livro de histórias antigas, ela é um manual vivo para te mostrar que ainda dá tempo de mudar. Então me diz, o que está te impedindo de orar agora mesmo? O que está te segurando para não entregar sua vida por completo nas mãos de Deus? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber de você. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa mensagem urgente. E se esse conteúdo falou com você, não saia sem se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Tem muita coisa profunda vindo por aqui e você não vai querer perder. Até o próximo vídeo. E que sua jornada com Deus seja viva, sincera e cheia de recomeços.